Olá, meu nome é Marcos Lola. Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo com a intenção de passar as informações necessárias para todos os que assistem esse canal e que têm me assistido nas explicações, que realmente eu acho fundamental o que eu explico, porque tanto o instrutor como o aluno, ele necessita de conhecer o significado de palavras. Você especialmente se coloca na posição do instrutor e você também na posição de aluno. Precisa se conhecer o significado de palavras, porque quando não se entende o significado das palavras, tanto o instrutor ensinará errado, como também o aluno vai absorver o conhecimento errado. Mas se você, mesmo como aluno, souber mais do que o seu instrutor o significado de palavras, você pode corrigi-lo, porque é fundamental. Nós observamos que por falta do conhecimento do significado de palavras, muitas pessoas têm ensinado coisas erradas, têm interpretado passagens da Bíblia errada e assim têm passado esse conhecimento para frente. Então eu acho fundamental. Eu vou falar aqui de algumas palavras. Por exemplo, palavra Deus, Senhor, a palavra reino. E aqui eu vou me deter mais para a palavra Deus. Deus significa um título de poder. E a palavra Senhor é um pronome de tratamento pessoal. Não existe ninguém com o nome de Senhor. A palavra reino, que vem de rei, um rei governa, um rei comanda, então reino, a palavra correta para reino é governo. E assim sucessivamente. Mas vamos lá. Então a palavra Deus, ela não identifica, se você simplesmente falar a palavra Deus, ela não vai te identificar que Deus você está falando. Porque segundo a Bíblia, Deus existe muitos. Existe um único Deus Criador, tudo bem, é um Deus único, o Criador. Mas existem muitos outros deuses, segundo a Bíblia, no livro de 1 de Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5 e 6, ali fala de muitos outros deuses. Quem seriam esses outros deuses? Como eu falei que a palavra Deus é um título de poder, esses outros deuses que está falando ali no livro de Coríntios, no capítulo 8, no versículo 5 e 6, refere-se aos anjos. Por que são chamados de deuses? Porque todo anjo tem poder. Então, Deus é um título de poder. Na própria Bíblia também, para provar que a palavra Deus não é o nome do Deus e não identifica o Deus que você quer falar, você encontra na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, ali fala de um Deus que é o Deus deste século, se referindo a Satanás, o diabo. Por que ali chama de Satanás, o diabo, um Deus? Porque ele tem poder. Ou ele não tem poder? Claro que tem poder. Ele não tem poder igual ao poder do Criador, igual ao poder de Miguel, o anjo principal, o anjo mais poderoso, que se refere a Jesus Cristo. Mas dá-se o título para ele, Deus deste século, porque realmente a palavra Deus é um título de poder. Agora, se você quer se dirigir ao Deus verdadeiro, o Criador, você fala o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, Jeová Deus, aí você está identificando a quem que você quer falar. Mas se você usar simplesmente a palavra Deus, não vai identificar que Deus que você está se referindo. Tanto existe deuses, quer no céu, quer na terra, segundo o texto mostra lá, porque para mostrar que a palavra Deus é um título de poder, no livro de Êxodo, capítulo 7, no versículo 1, por que Jeová Deus, o Criador, chamou ali Moisés, que Moisés ia ser um Deus para Faraó?
porque os humanos, assim como Faraó, também exerciam um poder e era também considerado como um Deus. Porém, Moisés ia ser também como um Deus, porque ele ia exercer um poder diante de Faraó. Por isso que até o próprio Jeová disse ali que ele ia aparecer como um Deus, ou seja, como uma pessoa que tinha poder para enfrentar outra pessoa poderosa. Então essas expressões que a gente descobre sobre a identificação de nomes é muito importante, porque assim a gente não vai ter ideias diferentes, né, inadequada ou incoerente, às vezes, algumas passagens da Bíblia que a gente escuta, às vezes, as pessoas tentando explicar de uma forma inadequada, por se perderem no fato de não conhecer o verdadeiro significado de palavras. No caso de muitos teólogos, às vezes não, praticamente constantemente estão dizendo que no livro de João, capítulo 1, versículo 1, que ali apresenta Deus, Pai, e o Deus que estava com outro Deus, e um Deus, porque também ali a palavra que fala ali, a palavra se refere a Jesus. A palavra ali se refere a Jesus. Então, se a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus, por que era um Deus? Porque Jesus, como um anjo, também não é uma criatura poderosa? Ele não vivia lá no céu junto com seu Pai? E depois ele veio para a terra? Então ali diz, e a palavra também era um Deus. Mas o que é que está acontecendo? Muitos teólogos e pastores estão dizendo que se uma tradução da Bíblia, que eles até desqualificam a tradução do Novo Mundo, por colocar ali Deus com um D minúsculo. Mas se colocasse a palavra estava com Deus e a palavra era um Deus com D maiúsculo, ia dar o sentido que estava se falando do mesmo Deus, o Criador. Aí isso aí dava apoio à ideia da Trindade, como se fosse um Deus, fosse um só. O mesmo Criador seria o Filho, né? Seria o mesmo Criador. Como não é verdade isso, que o Pai é o Criador e o Filho foi criado pelo Pai. E por intermédio de Jeová, o Criador, e Jesus Cristo, seu Filho primogênito de toda a criação, então ele começou a ajudar seu Pai em outras criações, tanto de anjos como das coisas visíveis aqui na terra. Então, para dizer que está errado esse D minúsculo, é porque realmente eles não sabem identificar o significado das palavras. Deus é um título de poder. Então, como coloca a lei a palavra como sendo um Deus que estava com outro Deus, está se referindo ali a Jesus. E o próprio Jesus, ele realmente se colocou nessa posição. Ele não se colocou, nunca se colocou numa posição igual ao Pai, que teria o mesmo poder que o Pai. Então, João 1 fala que ali também era um Deus, porque Jesus ele falou em João 14, 28, que o Pai é mais poderoso do que ele. Então a ideia de dizer que está errado ter colocado esse D minúsculo, não. Errado está vocês que não identifica quem é quem ali. Acha que é a mesma pessoa. Se fosse a mesma pessoa, então seria um D maiúsculo. Mas como é identificado um Deus, como Jesus falou, mais poderoso do que o próprio Filho, então é claro que teria que ser dessa maneira, escrito dessa maneira. Então é muito importante, por isso que eu estou explicando aqui, nesse vídeo, o significado dessas palavras, porque você como aluno vai aprender direito, e se você como instrutor não está passando essa informação correta, baseado no significado das palavras, então é bom talvez dar uma olhada melhor em dicionários, e na própria Bíblia, né? De que outros deuses que é identificado na Bíblia
é porque são pessoas poderosas e eles também são deuses, né? Porém, o Deus verdadeiro é Jeová, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da eternidade, quem existiu antes de tudo, sempre existiu. As outras criaturas foram criadas. Então, Jeová, para você identificar, ou você chama ele por nome, ou se for falar simplesmente de Deus, então, mas tem que dizer ou Deus Criador, ou Deus Pai, ou Deus Todo-Poderoso. Aí sim, você está lá identificando quem é o verdadeiro Deus. Então, esse vídeo assim, simples, só para identificar o que significa as palavras, ok?